Bom, pessoal, aqui quem fala é o Laguna e hoje a gente vai ter uma breve explicação sobre o que seria o EBRTC, o que problema ele resolveria e enfim. Então, isso aqui vai ser uma série do canal sobre o EBRTC, então a gente vai poder criar uma aplicação EBRTC juntos, mas para isso a gente precisa entender o conceito, enfim, os prós e contras e assim por diante, certo? Bom, eu trouxe aqui já um ScaleDraw praticamente pronto aqui, mais ou menos com a base do que a gente ia precisar para poder entender esse conceito, certo? Então, pra que, tipo, serviria o EBRTC aqui nesse contexto? Pra que a gente utilizaria e assim por diante? Normalmente a gente utilizaria pra quê? Pra chat real, sabe? Tipo, uma coisa que depende de um chat real, seja, sei lá, uma plataforma de chamados, uma plataforma de conversa ao vivo, uma plataforma de videochamada, assim como Discord, Teams, ou alguma coisa relacionada a pedidos, seja, sei lá, Trello, qualquer coisa nesse sentido, entende? Então, vamos lá. Aqui eu tô levando em consideração um restaurante, ok? Que é algo que tá no nosso dia a dia, todo mundo vai para um restaurante e assim por diante, é muito mais visível. Então, beleza. Nós temos aqui uma plataforma chamada pedidos.com.br, onde o restaurante vai logar e ele vai cadastrar, sei lá, dois computadores, né? Então aqui nós temos o computador da cozinha e aqui nós temos o celular do garçom, certo? Beleza. Nós temos aqui dois clientes, ok? Então, bem dizer, o garçom ele faz login na plataforma e a cozinha ela faz login na plataforma. Entre aspas, eles estão conectados, ok? Ok. É... Agora, levando um pouco para a parte técnica, o HTTP ele possui um formato, né, padrão, enfim, até porque ele é um protocolo que tudo que a gente faz, tudo que a gente depende do servidor, a gente precisa de um request. Para que a gente tem que ter um request? Pra gente poder ter um response. Então, tipo, é uma pergunta e resposta, entende? Tipo, eu perguntei pra você se você foi pro trabalho hoje. Você me respondeu não. Por que eu perguntei? Porque eu tive curiosidade de saber se você foi no trabalho, entende? Então, levando no contexto do restaurante, né? De como ocorre. O garçom ali cadastra informação, a cozinha lá recebe essa informação. Beleza? Beleza. Então vamos lá no conceito. Eu tô aqui no restaurante, certo? E chega um cliente pra mim e o garçom no aplicativo dele vai lá e cadastra. Olha, chegou um pedido de um misto quente, ok? Então teve uma entrada de um misto quente. Esse misto quente vai passar pro servidor, certo? Vi um post aqui, ó. Post. Cadastrou uma informação. Post. Ok? Então ele mandou um post com o corpo de um misto quente, certo? Então, automaticamente, o servidor ele tem essa informação que existe um misto quente, ok? Mas a cozinha aqui, ela não tem noção ainda que chegou um misto quente aqui. Ela não, né, não se comunicou assim para dizer, puta, tem alguma coisa aí, algo do tipo. Por que acontece isso? É justamente por conta do padrão do HTTP, certo? A gente precisa ter um request para ter um response. O que a cozinha aqui, o cliente 1 tá precisando é de um response, sabe? Tipo, precisa que o servidor envie essa mensagem pra cozinha. Fala, puta, olha aqui, cara, você tem um pedido novo. Só que o servidor não consegue fazer isso. Por que não consegue? Porque o HTTP, ele tem uma comunicação unidirecional, certo? O que seria uma comunicação unidirecional? Ao mesmo tempo, eu só faço um post, certo? Tipo, levando explicando assim, unidirecional em relação ao cadastro do misto quente. Então eu fiz um post aqui com o cadastro do misto quente, certo? Qual que é a resposta que eu vou ter? Eu vou ter, sei lá, um 201 ou um 200 que, cara, o seu cadastro foi realizado com sucesso, entendeu? Essa é o unidirecional. Eu pergunto primeiro para ter uma resposta. Eu realizo um request para ter um response, certo? Então, beleza. Para que a cozinha, o cliente 1, ele saiba que existe um pedido em aberto aqui que ele precisa fazer, ele vai precisar ficar requisitando a cada segundo, 1 segundo, 5 segundos, assim por diante, o servidor.
Isso é chamado de pooling, tá? Vocês não têm noção, mas o nome disso aqui chama pooling. Então ele vai ficar a cada determinados segundos realizando um pooling ou fazendo uma requisição para cá. Esse pooling nada é do que um get, sabe? E nesse get aqui ele tá mandando no corpo da mensagem aqui, olha, existe algum pedido? Ele pergunta pro servidor, pô, cara, existe algum pedido pra mim? Existe algum pedido? Existe algum pedido? Existe algum pedido? Ele vai ficar fazendo isso a cada, sei lá, um segundo. Bota aqui um sec. Entende? Existe algum pedido? Existe algum pedido? Existe algum pedido? Existe algum pedido? Então, a cada um segundo o servidor vai ficar recebendo essa troca de mensagem, certo? É, Supondo que, sei lá, a cozinha que ela fez o request perguntando pro servidor se existe algum pedido e ele recebe esse pedido, volta, né, sei lá, tipo, deu um get, existe um pedido e retornou um response com o pedido, né? Então, pega o pulinho aqui, pulinho vai estar aqui. Então, response vai ser olha, 200 tem um pedido. Então, vai retornar aqui misto quente, certo? Então, eu retorno isso aqui pra pessoa. Vou ter que colocar no modo da cor aqui pra, né, melhor visualizar. Vou colocar como branco no teu padrãozinho aqui. Então o servidor ele respondeu pra ele, olha cara, tem um response 200 e existe aqui um misto quente pra se fazer. Beleza? Tá aí tudo bem, top. Top jóia, show de bola. Bacana. Então a cozinha ela tem que misto quente, ela vai preparar um misto quente e de novo, ela vai fazer um post pro servidor pra falar, olha, esse misto quente aqui está ok, já foi produzido. Olha, pode servir para mesa. Então esse misto quente vai vir para cá, entendeu? E o servidor vai ficar esperando esse cara aqui comunicar, né? Fazer o pooling. Olha, tá pronto, tá pronto, tá pronto. Existe pedido, pronto, existe pedido, pronto, existe pedido, pronto. Para poder saber que tem um pedido pronto aqui. E ele poder servir esse cara pro cliente, ok? Qual que é o problema disso aqui? É porque realizar pooling é algo custoso. Por que é custoso? Porque quando a gente está fazendo uma requisição, nada mais é do que um envio de um cabeçalho, né? Então a gente está mandando aqui um get, aí a gente tem os headers, né? A gente tem os parâmetros, certo? Aí nos parâmetros eu vou ter, sei lá, a identificação do, sei lá, token do cara, o login do cara, sei lá, o ID usuário do cara, enfim, ID restaurante e assim por diante, certo? Então isso aqui seria bem dizer um cabeçalho de uma requisição. Então deu get lá pro servidor, etc. Isso aqui, querendo ou não, consome tráfego de rede. Consome tráfego, consome processamento, porque o servidor vai ter que processar em determinada porta que, olha, ele está requisitando que, sei lá, exista algum pedido, coisa do tipo, ou se o pedido está pronto, assim por diante. Então imagina a cada segundo você recebendo de um lado e recebendo de outro, sabe? Tipo, pô, tá recebendo um get da cozinha e tá recebendo um get do garçom. Só que, a grosso modo, se fosse um número pequeno de usuários, sei lá, um usuário, dois usuários, não teria um problema, não vejo um problema nisso. Mas o problema é quando existe uma grande quantidade de usuários. Então, sei lá, pense numa plataforma que tem mais de 10 mil usuários. Imagina 10 mil usuários fazendo uma requisição a cada um segundo, sabe? Aí multiplica pela quantidade de restaurantes e assim por diante. Então, tipo, cara, isso aqui é custoso. Você tá limitando o seu servidor de fazer alguma coisa. E aí que entra os principais problemas, né? É, desse tipo de comunicação aqui. Entende? Tá, qual que é o principal problema? Vamos lá, vamos listar, né, os principais. Primeiro, é que a gente precisa necessariamente de uma comunicação, uma conexão com o servidor, entende? Pô, esse cara precisa logar na plataforma, conectar aqui. Esse cara também precisa conectar na plataforma e logar aqui. Beleza. Outro ponto, após logar, esse cara aqui ele vai servir alguns arquivos, entendeu? Então o servidor ele vai servir um arquivo .html, um arquivo .js, um arquivo .jpeg, um arquivo .wav para o som de notificação,
enfim, entre outras coisas, entende? Então, esse arquivo aqui, esses arquivos aqui, precisam ser compatíveis. Por quê? Uma hora esse cara aqui é o cara que envia a mensagem e outra hora é o cara que, entre aspas, recebe a mensagem. Da mesma forma com o garçom. Ele vai ser um cara que também envia a mensagem, também é um cara que recebe. Então, isso aqui adiciona uma complexidade a mais na regra de negócio que você está implementando, coisas do tipo. Não que isso também não seja um problema no WebRTC, mas, né, aqui a gente não está tendo uma comunicação em tempo real. Aqui a gente está tendo uma dependência de um servidor. Se esse servidor cair aqui, cara, acabou a aplicação. O garçom vai ter que falar de boca. Chega lá na cozinha e fala, olha, tem um pedido tal, olha, tem coisa tal. Isso num restaurante grande é perda de tempo. Aí outra questão, essa questão de relay, que seria o pooling, né? Então a cozinha aqui ela tem que ficar consultando a cada um segundo o servidor para saber se o garçom cadastrou algum pedido novo, ou o garçom tem que ficar consultando a cada um segundo para saber se o pedido que ele solicitou está pronto, sabe? Tipo, tem esse problema. Outro problema é a forma como o HTTP trabalha, né? O Request Response. A gente trabalha numa comunicação unidirecional. A gente precisa perguntar para ter uma resposta. Pergunta aqui e tem uma resposta, ok? Outro ponto é a latência. Você depende, sei lá, paga caro para um servidor tá no mesma região que esse cara. Então, sei lá, o restaurante é no Brasil, o servidor está no Brasil, para você ter uma latência baixa de 30, 40, 50, 60 ms, 100 ms. Entende? Então, querendo ou não, você ainda tá tendo um atraso aqui, não tá sendo em tempo real, sabe? Enfim, pode ser lá, pô, mandei aqui um pooling pra cozinha, só que o servidor tá sobrecarregado. Pô, esse cara aqui vai demorar um tempão pra poder dar uma resposta, dá um timeout, beleza. Esse cara aqui, não, ele cadastrou ou não cadastrou? Não sei, não tive uma resposta decente. Foi um timeout, demorou mais de um minuto pra fazer uma requisição. A mesma coisa com o garçom, sabe? Tipo, você não tem essa visão, entende? Ou seja, você está dependendo de um servidor e mesmo assim você não está tendo uma comunicação direta, né? É, acho que acredito que seja a principal limitação, né, dessa questão aqui e principal solução do EBRTC. Por que, Alan? O que seria o EBRTC? Uma solução mais plausível e assim por diante. É porque o BRTC, ele trabalha de uma forma diferente, né? É uma conexão peer-to-peer. Você não depende de um servidor, né? Tipo, para você poder fazer essa comunicação entre si. Porque a comunicação, ela ocorre de forma direta, né? Então, cara, olha, cadastrei aqui, esse cara já recebeu. Ah, beleza, esse cara tá aqui, responde de uma certa forma. Ou seja, a regra de negócio necessariamente não está só num servidor ou em ambos os clientes, sabe? Tipo, uma hora esse cara tem que funcionar de um jeito, uma hora esse de outro, assim por diante. Tudo dependendo da resposta ou da ação que o usuário realizou anteriormente. Mas a regra está aqui dentro e a regra está aqui dentro. Da mesma forma que ele tem sei lá, um post para mandar uma mensagem, ele vai ter, sei lá, a espera dessa mensagem, entende? Então, tipo assim, mesmo do jeito que esse cara envia, ele recebe. E não necessariamente ele faz um request, faz um post, depois faz um request para saber se teve uma resposta desse post ou coisas do tipo. Esse tipo de comunicação aqui, a gente chama ela de P2P, né? Que é uma comunicação de ponto a ponto. A gente não depende de um servidor. O máximo que a gente vai depender de um servidor é caso, por exemplo, o garçom conecte aqui com a plataforma, beleza? E a plataforma, sei lá, retorna alguns dados para ele, ou a cozinha conecte aqui e retorna outros dados para ele, sabe? Tipo, olha, você tem, sei lá, essa regra de negócio, você tem essa regra de negócio, porque, sei lá, esse cara pode ter uma permissão diferente, esse cara pode ter outro tipo de permissão, enfim, tem outras questões também que, né, é válido de se pensar. Mas enfim, então, após o login, caso o servidor saia do ar, cara, ainda vou ter comunicação, meu sistema não, meu sistema entre aspas, minha aplicação não vai parar, sabe? Mas que eu não vou ter, sei lá, um log de registro, porque, nossa, enquanto eu, tipo, sei lá, recebi um pedido aqui, a cozinha, o garçom envia um log pro servidor, o servidor registra esse log justamente pra a gente poder fazer uma auditoria dessas informações, saber se o cara realmente cadastrou ou não, enfim, mas isso aí é coisas pra outro momento. Mas enfim, esse aqui foi o primeiro vídeo da série, né? Vão existir outros vídeos aqui referentes a isso aqui, mas bem dizer,
o WebRTC, certo? Ele vai tratar, né? Vai resolver esse problema de comunicação não em tempo real que ocorre no HTTP.